Perfeito. Pessoal, então, hoje nós iniciamos, talvez, nosso último encontro da Lei 14.382. Nós vamos tratar hoje sobre três modificações em 3 leis, tá? Eu coloquei aqui na tela para a gente poder se inteirar melhor, porque são leis que talvez a gente não veja com tanta frequência como as outras que a gente estudou, por exemplo, lei de condomínios, lei de incorporações, lei de parcelamento do solo. Essas são leis que a gente vê direto, que a gente está em cima direto, trabalhando, estudando, né? Mas essas últimas da reta final, não que sejam menos importantes, mas eu penso que quem trabalha com regularização veja com menos frequência, pelo menos comigo é assim. Então, a primeira lei... Oi? Só para te falar, eu estou indo agora numa reunião com um parceiro, e ele vai me falar a respeito de incorporação imobiliária. Eu estou um pouco com medo, porque eu nunca atuei nisso. Mas eu estou indo pensando em Tainá Nascimento. Eu estou indo assim, sabe? Parceria. De verdade, eu estou indo, mas não entendo muito, mas eu vou aprender. Vai lá, firmeza. Ouve tudo que ele tem para falar, tá? Absorve, se precisar, anota. Não tenha medo de anotar. Isso não demonstra inferioridade, não demonstra que você é menos, que você sabe menos. Pelo contrário, anota tudo e depois a gente está junto aqui para auxiliar. Tá bom? Bem tranquilo. Tá? Sucesso, né? Sucesso. Vai dar tudo certo. Cabeça para cima, postura e vai. Tá, obrigada. Tá bom? Então, a primeira lei que a gente vai ver hoje é a Lei 11.977. Ela fala aqui sobre Minha Casa Minha Vida e a regularização fundiária de assentamentos localizados em área urbana. Então, vocês vão ver aqui no decorrer da lei, ó, que... Deixa eu aumentar um pouco aqui, para ficar melhor para vocês. Ó, agora fica bem melhor. Então, ela vai falar aqui sobre Minha Casa Minha Vida, vai falar sobre o Programa Nacional de Habitação Urbana. Ó, a Dai falou, faz a postura de Mulher Maravilha e vai. É isso aí. Nós somos fortes, fodas, com perdão da palavra, e vamos dominar o mundo ainda. Ó, do Programa Nacional de Habitação Rural. Então, é uma lei bem focada para a parte de habitação, ó, transferência de recursos, ó, Fundo Garantidor da Habitação Popular, regula bastante coisinhas a habitação, tá? Mas nós não vamos falar sobre essa lei inteira, nós vamos falar sobre as alterações específicas que tiveram na lei, né, com relação a esse capítulo aqui, ó, que fala sobre o registro eletrônico e das custas e emolumentos que envolvem os atos dessa lei, certo? Então, no livro aqui, ó, nós temos a alteração do artigo 37, que vai ser o nosso objeto de estudo, tá? Aqui o artigo 37, ó. É isso aqui que nós vamos estudar, para vocês localizarem. Tem a lei toda aqui, né? Mas o que nós vamos estudar hoje é a respeito dessa modificaçãozinha aqui em azul. E o que diz, então, o artigo 37 que foi alterado? O artigo 37... Pronto. O artigo 37, ele já existia, ele foi modificado, ele foi melhorado. O que diz o artigo 37, então? Os serviços de registros públicos, de que trata a Lei 6.015, promoverão a implantação e o funcionamento adequado do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, o SERP, nos termos da medida provisória 1085, que depois foi convertido nessa lei 14.382 que a gente está estudando. Então, o que diz aqui? Ele traz um caráter mais, assim, normativo, né? Ele faz uma programação sobre como que devem ser os registros eletrônicos relacionados aos atos dessa lei, que é sobre Minha Casa Minha Vida, né, regularização fundiária, etc. Então, é uma medida programática para que os registros públicos sejam escriturados de forma eletrônica completamente, sem qualquer suporte em papel,
Obrigação que incumbe aos próprios delegatários, tá? Então, o que acontece? A gente percebe que isso é mais interno, vai acontecer mais internamente, não, vai acontecer exclusivamente internamente, dentro dos registros de imóveis, não afeta os usuários, pois nós continuaremos com a possibilidade de protocolar, por exemplo, financiamentos, né, Minha Casa Minha Vida, no balcão ou eletronicamente, mas isso significa que, com relação aos arquivos que vão permanecer na serventia, vão permanecer única e exclusivamente de forma eletrônica. Não serão mais armazenados em papel, por exemplo, em caixas de arquivo, né? Claro que isso é um processo, não significa que vai acontecer ou que já esteja acontecendo, mas é um processo, é algo que se estima, que se deseja lá para frente, né? Para que lá na frente tudo seja arquivado, seja mantido, preservado de maneira eletrônica dentro do SERP. Tá? O SERP é um sistema eletrônico novo, motivo também dessa lei 14.382. A gente já falou bastante sobre o SERP bem no começo, bem lá no ano passado, nos primeiros vídeos dos encontros, a gente fala bastante sobre como que é a ideia do SERP, o que vai funcionar, como que vai ser, né? Enfim. Então, é isso, tá? Para nós, que somos usuários do serviço, não muda muita coisa. Não muda nada, na verdade. A gente continua protocolando de maneira física ou eletrônica os títulos, mas lá no futuro estará tudo digitalizado, não haverá mais busca em arquivo físico, não haverá mais papel, aquela situação toda, tá? Mais um artigo agora da lei 11.977, é o artigo 38, logo na sequência, então. É um artigo que já existia também, e ele foi alterado, certo? Então, vamos ver o que diz o artigo 38. Deixa eu botar aqui que fica melhor para a gente entender. Aqui. Os documentos eletrônicos apresentados aos serviços de registro público ou por eles expedidos deverão atender aos requisitos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, com a utilização de assinatura eletrônica avançada ou qualificada, certo? Os registros públicos disponibilizarão serviços de recepção de títulos e fornecimento de informações e certidões em meio eletrônico. Perfeito? Ato da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça poderá estabelecer hipóteses de admissão de assinatura avançada em atos que envolvam imóveis. O que isso quer dizer? Antes, com o artigo 38, da maneira que ela estava escrita, redigida, já tinha uma disposição sobre a possibilidade de aceitar documentos assinados digitalmente, só que era bem restrita ali as características de como que poderia ser esse documento, né? Com que tipo de assinatura, que tipo de certificado que poderia utilizar. Na redação anterior, dizia que as assinaturas deveriam atender os requisitos da infraestrutura de chaves públicas brasileiras. É aquele certificado ICP, né? Hoje, com a alteração da lei, os documentos eles vão poder ser admitidos por meio, né, de outras assinaturas eletrônicas. Então, eu não preciso só, não é mais obrigatório só assinar com o certificado digital com padrão ICP. Eu posso também assinar, por exemplo, com a assinatura eletrônica do Gov, que é grátis e super simples de fazer, e a gente consegue conferir a autenticidade da assinatura da mesma maneira que o ICP. O ICP, geralmente, você abre um arquivo PDF, você já consegue conferir a autenticidade dentro do próprio PDF. Lá no Gov, não. Lá no Gov, você tem que pegar e colocar o arquivo, né, fazer o upload do arquivo para conferir a autenticidade. O próprio sistema, o próprio site do Gov, ele faz a leitura ali da criptografia, enfim, da assinatura, né? Mas também é possível
e a assinatura do Gov ela é gratuita, basta você ter uma conta no Gov com os requisitos para ter uma assinatura eletrônica, não precisa pagar mais pelo certificado ICP. Antes dessa lei ali, na verdade, eu ainda tenho um certificado digital válido, ele é um certificado ICP na nuvem, então eu consigo assinar documentos eletrônicos de onde eu estou, porque ele está na minha nuvem, né? Só que eu pago por ele, é um valor baixinho, mas eu pago. E aí agora, a partir do momento que eu não sei se eu vou manter ele, eu ainda estou pensando, porque ele é bem prático, na verdade, mas também eu pretendo ter a assinatura do Gov como uma segunda opção, né? É bem bacana essa possibilidade. Tainá, eu tenho a do Bird ID, também é em nuvem, então eu estou na rua, assino. Nossa, é muito prático. Ainda mais quando a gente está na rua, assinar no celular. É muito prático. É muito prático, a gente consegue economizar com os reconhecimentos de assinatura. Né? Se você que está fazendo o procedimento pelo seu cliente, você tem o certificado digital, você, além de não precisar ficar colhendo a assinatura do seu cliente, você economiza os reconhecimentos. Isso é maravilhoso. Em processos de incorporação, desmembramento, a gente sabe que o gasto com reconhecimento de assinatura é bem alto. Né? Tem bastante documentação que precisa ser assinada. Então, realmente vale muito a pena considerar a possibilidade de trabalhar com isso. Vale a pena. Vale. Então, assim, o que diz ali o livro, né? De modo a simplificar a assinatura digital, a lei, essa lei que nós estamos estudando, a 14.382, procurou viabilizar as assinaturas digitais de forma mais simples, fora da estrutura ICP Brasil. Então, ali, vocês dão uma lida aqui, né, no texto aqui, ele faz uma distinção entre assinatura simples, assinatura avançada e assinatura qualificada. É importante a gente ter a noção do que são essas três, porque cada uma é diferente e cada órgão, cada repartição pública pode definir qual assinatura que vai ser aceita em processos administrativos de maneira eletrônica, certo? Então, assim, não é porque eu estou lá assinando digitalmente que o órgão tem que aceitar a minha assinatura. Não, vai depender do tipo de assinatura que eu tenho e vai depender do tipo de documento que é aquele. Porque, por vezes, se for um documento mais simples, que não tem tanto risco, uma transação mais tranquila, pode ser aceito, por exemplo, a assinatura eletrônica simples. Mas se for um procedimento dentro do registro de imóveis, né, que é um procedimento mais burocrático, né, um pouco mais sério, pode sim um oficial exigir a assinatura eletrônica avançada ou qualificada. Por quê? Porque ela confere mais segurança, né? Ela tem criptografia, né? Tu bota a tua senha lá, então garante que é a própria pessoa mesmo que assinou, que não é fraudado, né? Que não foi qualquer pessoa, não foi um terceiro que assinou aquela documentação, certo? Eu vou colocar ali no grupo para vocês um artigo que fala da diferença dessas assinaturas. É bem bacana para a gente ler, porque muita gente confunde ainda isso. É um assunto bastante novo e as pessoas acabam confundindo principalmente assinatura avançada ou assinatura qualificada. É bem. Inclusive os oficiais, tá? Desculpa, talvez tenha barulho de filme infantil no fundo, que é meu filho, tá? Não tem problema, né? Pode falar. Pois é, eles daí começaram a criar vários tipos de certificados, tipos de assinatura. Isso confunde tanto, né? Porque o pessoal, a maioria é leigo, e até mesmo a gente, que já tem um pouco mais de conhecimento, é difícil, porque são umas questões mais técnicas, assim, né? Umas questões mais técnicas, então que deixassem só os padrões de maior segurança, né? Só lá, então, o ICP ou alguma coisa assim, porque realmente eu acho que isso dá mais trabalho. Porque quando eu estava dentro do registro de imóveis ainda, até o ano passado, vinham assim, vários arquivos que a gente ia conferir daí a assinatura e dava tipo um erro, dava uma invalidade. E a gente não sabia como conduzir. Acabava que realmente a gente usava os documentos daquele jeito. Porque a gente ainda não estava preparado também e tem 1 milhão de certificados. Uhum.
É isso aí. Então, por isso que é importante a gente entender toda a explicação por trás disso, a teoria por trás disso, como funciona, principalmente começar a pesquisar quais são as plataformas de assinatura eletrônica e começar a qualificar. Ah, o Gov é uma assinatura o quê? É uma assinatura simples, avançada ou qualificada? Ah, é uma assinatura avançada. O ICP é por meio de criptografia, então já é uma assinatura qualificada. Então, para a gente começar a botar na nossa cabeça, até tabelar assim, o que é o quê, né? Para saber quando que eu vou usar, como que eu vou usar e também para poder me defender de uma eventual exigência. Esses dias eu protocolei uma instituição de condomínio e a minha responsável técnica assinou tudo pelo Gov. E lá, aquela cidade, era uma cidade pequena, e o oficial disse, ó, assinatura pelo Gov aqui não dá para aceitar. Eu falei, mas como que não dá para aceitar? A assinatura pelo Gov é uma das mais seguras hoje em dia, né? É cheio de selo prata, nível ouro, nível bronze. Tem que fazer uma série de situações para identificar que é você, mandar foto do documento, né? É uma plataforma muito segura. E ele não queria aceitar. E aí eu tive que ensinar para ele como que fazia essa validação do documento, enviei o link onde ele poderia subir o arquivo digitado assinalmente, meu Deus do céu, confundi as palavras, assinado digitalmente, para que ele pudesse fazer a conferência da autenticidade. Então, por isso que é importante a gente se antecipar sempre, a gente tem que sempre estar na frente para poder se defender das situações, para poder tramitar os nossos processos de uma maneira mais tranquila, né? Eu já joguei lá para vocês esse artigo do Serasa. É bem interessante esse artigo, tá? Tá lá no grupo já, e ele fala bem certinho, assim, o que é cada assinatura. Vale a pena a leitura de vocês ali, tá? Bem, eu vou pular, nós teríamos agora essa lei aqui, ó, 13.097. Tá? Mas eu vou pular para a próxima e depois eu volto nessa, porque essa aqui é bem extensinha. Bem extensinha. Eu vou primeiro finalizar essa e depois a gente vai para aquela ali que é a última, tá? Tainá, depois, na hora que eu fechar a câmera, eu vou precisar sair, porque eu vou estar lá na reunião, tá? Mas depois eu vou assistir essa aula. Tá bom, então, tá? Tá ok, então, obrigada. Aqui fala sobre as modificações na Lei 13.465. Essa lei, por sua vez, é uma lei já bem conhecida, é a lei da regularização fundiária, é a lei que define a REURB, a tão famosa REURB, né? Meio de regularização muito bacana, por meio da prefeitura. Então, ela fala o quê? Bem simples aqui também, tá? Só temos um artigo só aqui. Um artigo só aqui, alterando. Aqui. Então, o que diz aqui o artigo 76 da lei de REURB? Fala que o procedimento administrativo e os atos de registro da REURB serão feitos por meio eletrônico. Certo? Antes, dizia que o procedimento administrativo e os atos de registro decorrentes da REURB serão feitos preferencialmente por meio eletrônico. Então, mais uma vez, mais uma alteração, que coloca o quê? O meio eletrônico como protagonista da situação. Tá? Então, antes, o procedimento administrativo, ou seja, o processo em si, toda a documentação da REURB e os atos de registro lá dentro do cartório poderiam ser feitos eletrônicos. Agora, não. Agora, eles serão feitos por meio eletrônico. E ele não abriu brecha para a questão do meio físico. Aqui. Ó, ele fala, o artigo 76 trata da implantação do sistema de registro eletrônico de imóveis que deverá ser implementado em âmbito nacional. Então, aqui a gente traz, né,
o legislador trouxe a obrigatoriedade de utilizar o meio eletrônico, tendo em vista a manutenção do acervo em meio eletrônico. Então, nós temos aqui a obrigatoriedade das prefeituras tramitarem a REURB por meio eletrônico e os registradores registrarem a REURB por meio eletrônico. Mais uma vez, tudo sendo migrado para o digital. Essa é a alteração da lei de REURB. Agora, como eu disse, nós vamos dar uma leitura, uma lida, nas modificações da Lei 13.097. A Lei 13.097 é essa daqui, ó. Essa gigante aqui, ó. Nunca tinha visto essa lei, tá? Particularmente, eu nunca trabalhei com ela, mas ela fala sobre esses assuntos aqui, que daí a gente teria que procurar um a um, né? Que altera várias leis aqui. Mas, em específico, estudaremos o quê? Estudaremos apenas um artigo, que é o artigo 54. O artigo 54 fala sobre os registros públicos, né? Como que vão ter que ser tratados os registros públicos dessa lei aqui, dos assuntos dessa lei aqui, tá? Então, fala o seguinte, ó. Os negócios jurídicos que tenham por fim constituir, transferir ou modificar direitos reais sobre imóveis são eficazes em relação a atos jurídicos precedentes, nas hipóteses em que não tenham sido registradas ou averbadas na matrícula as seguintes informações. Então, os negócios jurídicos ali, né, que constituem, transferem ou modificam direitos reais, são eficazes, exceto, aí nós vamos, inciso 2, a averbação, por solicitação do interessado, de constrição judicial, de que a execução foi admitida pelo juiz ou de fase de cumprimento de sentença, procedente-se nos termos previstos no artigo tal do CPC, exceto a averbação mediante decisão judicial da existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência, também nos termos do inciso 4 do caput do artigo 792 do Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no registro de imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber garantias de direitos reais sobre o imóvel, ressalvados os dispostos nos artigos tal, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de título de imóvel. Parágrafo 2º. Para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos a que se refere o caput desse artigo, ou para a caracterização da boa-fé do terceiro adquirente de imóvel ou benefício de direito real, não serão exigidas, 1. A obtenção prévia de qualquer documento ou certidão, além daquelas requeridas nos termos do parágrafo 2º, a apresentação das certidões forenses ou de distribuidores judiciais. Bem complexo esse artigo, por isso que eu deixei ele para falar por último, mas, em termos mais simples, ele fala o quê? Ele trouxe diretrizes importantes quanto à obrigatoriedade da averbação da constrição judicial para que tenha eficácia perante terceiros, principalmente como requisito para a alegação de fraude à execução. Quem trabalha mais com a parte judicial aí, por exemplo, quem é advogado, vai estar mais por dentro dessa situação e
deve se atentar a essa situação também, tá? Outra coisa que eu destaquei aqui, mais um grifo aqui que eu fiz, dizendo que esse artigo 54, né, e todas as disposições seguintes do CAPT, deram mais eficiência à concentração de informações na matrícula por prever uma forma de sanção jurídica aos exequentes negligentes. Ainda existem discussões sobre o tema, na medida em que a própria previsão de obtenção de documentos e certidões pelo adquirente do imóvel continuará demandando análise de situações alheias ao registro, além de ser questionável o fato de não serem exigidos quaisquer certidões e documentos para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos, além daqueles relacionados na lei. Trata-se de uma presunção absoluta ou relativa de boa-fé. Dai, tens alguma coisa para comentar com relação a esse artigo, como tu trabalhasse dentro do registro de imóveis? A Tati, eu acho que já entrou para a reunião, não vai conseguir falar. Não, ainda não entrei, não. Tá aí? Então. Que ótimo. Então, é isso, gente. Ó, nós, então, esgotamos aqui o estudo da nossa lei. Falamos, então, sobre as modificações na lei que fala sobre Minha Casa Minha Vida. Aqui, ó. Falamos sobre essa lei que fala sobre o princípio da concentração com relação às constrições judiciais, né? E falamos sobre a questão da obrigatoriedade dos atos eletrônicos de REURB serem feitos, aliás, dos procedimentos administrativos de REURB e de registro serem feitos por meio eletrônico. E assim, nós finalizamos a nossa lei. Depois, Ana, eu vou dar uma... vou assistir de novo, né? Para ir fazendo as minhas anotações, porque teve pontos importantes que eu não sabia a respeito da assinatura digital. O da assinatura digital, para mim, é uma das coisas mais importantes ali, e vale a gente dar uma estudada, sim. Existem, talvez, provimentos até que a gente tem que procurar e estudar, né? E sempre procurar tentar adequar, né? E verificar como que está a aplicação da lei na nossa região, né? Como eu disse, a lei está aí, ó, como diz aqui, ó, nas disposições transitórias, né, e finais. Aqui diz que a data final do cronograma dessa lei não vai poder ultrapassar 31 de janeiro de 2023. A gente sabe que a gente já está meses na frente, né? Já passamos de 31 de janeiro e existem ainda coisas sendo implementadas, existem estudos, existem situações conflitantes, divergentes, e isso tudo é normal, né? Por isso que é importante a gente continuar estudando a lei, é importante a gente tentar sintetizar o conteúdo da lei, o que diz, né? O que trouxe de alterações, e principalmente as mais importantes para a nossa área, certo? Tem algumas que não são tão relevantes, mas tem algumas que são, sim, que tem aplicação, né, implicação direta no nosso dia a dia. E é importante a gente colocar isso tudo em tópicos e continuar acompanhando, se não vai surgir algum provimento novo, alguma modificação no Código de Normas Extrajudicial do seu estado. Para quê? A fim de disciplinar tudo isso, né, de destrinchar tudo isso que a gente viu inicialmente aqui na Lei 14.382. Daqui ainda vão sair muitos desmembramentos, muitos, né? E é por isso que a gente quer manter esse grupo aqui do estudo da lei como um grupo de estudos de casos práticos. Daí a gente vai conseguindo aprender na prática um pouco mais, não só as situações dessa lei, mas também
outras situações ligadas às leis correlatas aí. Eu vou finalizando a gravação, então.